pessoal, então hoje a gente vai conhecer um pouco mais o nosso monitor 2020 geração 3, né? Que equipa todas as plantadeiras da série Momento, da Massey Ferguson. E para auxiliar no dia a dia aí nas configurações desse monitor e ajudar nas tomadas de decisão do campo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Qual é a primeira configuração que a gente vai fazer no monitor? Quando o técnico for lá na fazenda, fazer a entrega da plantadeira, né, montagem, regulagem, ele vai deixar tudo pronto. Mas durante o plantio pode acontecer de você perder essas informações. E nada melhor do que você ter um videozinho para te ajudar a configurar, né? Então, qual é o primeiro passo a ser feito no monitor? É você configurar o idioma, né, e o modo métrico, que seria as informações das grandezas, né? Então, como é feito? O nosso monitor está resetado, ele volta numa função de linguagem toda em inglês, né? E a gente vai começar do zero a fazer essas configurações. Então, setup, que seria configurações, systems, né, que é os sistemas, e display, que é o nosso monitor. Clicando aqui, a gente já tem aqui, ó, linguagem em inglês, unidades imperial. Então a gente vai mudar para a nossa linguagem, que é português, e unidades de medidas, que vai ser métrica. E também módulo CCM, que são as chavinhas presentes, e unidades de medida do vácuo, é utilizado polegadas d'água. Beleza? Feito isso, a gente pode voltar para a página inicial para começar as configurações do nosso monitor. Então, próximo passo aqui, ó, configurações. Agora eu tenho toda a árvore de configurações aqui presentes no monitor. Qual seria a primeira configuração do nosso monitor? Seria a criação de um novo equipamento, né? Então a gente vai clicar em equipamento, tá? Toda vez que ela dá um reset ou volta à configuração de fábrica, ele volta a essas configurações. E a partir daqui a gente vai fazer a nossa configuração para o nosso equipamento aqui presente. Então, fabricando a plantadeira, eu posso colocar personalizado, sem problema algum. Quantidade de linhas. A nossa plantadeira aqui a ser configurada, ela tem 28 linhas de plantio. Então, eu vou colocar o número de 28. Espaçamento entre linhas. Se eu não tenho nenhum espaçamento, eu vou em Order, que seria personalizado. E vou digitar o espaçamento correto que eu vou usar na plantadeira. Linhas ativas, todas, que a gente vai plantar com todas as linhas ativas. Espaçamento efetivo, 50 centímetros. E largura da plantadeira, largura da plantadeira controlada, que ela já dá a largura já pelo espaçamento que a gente coloca na linha e pelo tanto de linhas. E atribuição de localização do SRM. Eu clico em cima e tenho que selecionar tudo, a PDM e todas as linhas de plantio. E vou dar um inserir. Aqui a gente já criou a nossa plantadeira e o que tem na plantadeira. Próxima parte, semeadura. Qual sistema eu estou usando na plantadeira? Então eu vou clicar em cima e qual desses sistemas que eu tenho aqui montado. Aqui a gente vai trabalhar com o V-Drive, então vou selecionar o V-Drive. Tipo do sensor de semente. Aqui a gente usa um sensor que ele é padrão. Ou pode ser de Kenjon, ou pode ser de alguma outra marca, tá? Então a gente deixa outro. Tipo de dosador, a gente utiliza o dosador V7. Então eu vou clicar em cima e vou escolher o nosso dosador a partir dessas configurações. Então aqui, ó, vácuo V7. Vou selecionar o nosso dosador de semente. Próximo passo, medidas da plantadeira. Primeira opção, tipo de estrutura. Qual é o tipo de chassi utilizado nessa plantadeira? Eu clico em cima. A nossa plantadeira ela tem uma traseira dupla, porque eu tenho linhas curtas e linhas longas. Então eu vou selecionar essa opção
Estilo de engate. Se eu tenho engate único ou pivotado de 2 pontos ou 3 pontos, que seria o braço do hidráulico. Nós vamos utilizar o pivô simples. Então, seleciono ele. E aqui embaixo é onde eu vou colocar as medidas da minha plantadeira. Tá? Isso é muito importante, até mesmo depois para fazer um desligamento linha a linha, ela precisa saber qual é a linha curta e qual é a linha longa para desligar exatamente no local certo. Então, medidas de distância da roda, que é a medida A, aqui ó, do ponto de engate até a distância da roda. Eu vou colocar 660. Se for uma plantadeira diferente, pessoal, se for pode ser um tandem, pode ser uma plantadeira de 40 linhas, tá? Essas medidas vão mudar. Aqui a gente está configurando uma plantadeira de 28 linhas momento. Então, distância da roda, 660 centímetros, sempre se atentar, tá, pessoal? Aqui não é em metros, é centímetros. Esse é o maior erro cometido. Às vezes a gente coloca em metros e lá atrás ela vai respeitar em centímetros, tá? Então, ter sempre esse cuidado. Saída, agora B, saída de semente 1, que seria a saída da linha curta. Eu vou clicar e eu sei que a minha plantadeira, a linha da saída curta, dá 830 centímetros. Aí agora ela pede quais linhas são as linhas curtas. Isso é importantíssimo. Eu vou listar. Aqui, pessoal, como para mim não ficar vendo a minha plantadeira lá atrás, eu sei que as duas linhas central da nossa plantadeira momento, elas são linhas curtas. Então, qual linha é a central? A 14 e a 15. Eu vou selecionar as duas. Para a lateral aqui eu vou pular uma, que é a linha longa, curta. Longa, curta, longa, curta, e fazendo isso até o final, ó. Então ficou aqui selecionado, ó, as duas linhas curtas do meio, e para cada lateral eu vou pulando uma linha longa e selecionando uma curta. Feito isso, eu dou um inserir. Já selecionei as minhas linhas curtas. Agora eu tenho a saída de semente 2, que seria as linhas longas. Eu vou selecionar a saída, vou colocar o tamanho da minha linha longa. A linha longa da momento, ela tem uma diferença exata de 30 centímetros. Então, se a linha curta é 830 centímetros, a linha longa é 860. Vou dar um inserir novamente e vou listar as minhas linhas longas. Automaticamente, ele já fez um preenchimento até a metade da plantadeira das linhas longas. E eu só vou selecionar a outra parte. Vou pular as duas linhas do meio, a 14 e a 15, e vou selecionando até chegar o final das minhas linhas longas. E vou dar um inserir. Como é que eu sei se está correto? Eu venho em layout de chassi, e aqui eu vou ver o desenho das minhas linhas. Se eu olhei na plantadeira, a linha 1, que é a primeira linha, ela é longa, ela tem que estar para trás, a segunda tem que estar para frente. As duas linhas do meio que eu falei para vocês que elas são curtas, o desenho está correto. Então, a princípio, a nossa configuração na plantadeira até o momento está correta. Voltando aqui ó, na plantadeira, as próximas medidas seriam medidas do nosso trator. Aqui a gente está utilizando um trator 8737S. Então, eu vou mudar o fabricante, eu posso colocar personalizado ou colocar ACO. Eu vou colocar personalizado. Modelo do nosso trator, 8737S. Inserir. Trator de direção frontal e montagem do GPS no trator. Agora as medidas. A medida A é do ponto de engate até o eixo fixo, que seria o eixo traseiro. Então esse trator tem a medida de 110 centímetros. A letra B seria o centro da antena. Se a nossa antena tem deslocamento, como não tem, vai ficar zerado. E a letra C é do ponto fixo até a antena, que aqui vai ser de 70 centímetros. E muito importante, pessoal, ó,
aonde que eu quero medir, se é medir para a traseira ou medir para a frente. Como a gente usa a antena na parte frontal da gabine, medir para a frente. E a altura da antena em relação ao solo, que seria 335 centímetros. Feito isso, a gente já criou o nosso trator também com as devidas metragens. Aí, próximo passo, tá, pessoal, seria fazer a verificação das medidas do GPS. Como que eu faço isso? E para que servem? É para fazer a aferição, né, em tempo real das medidas que a gente colocou na plantadeira e no trator, para ver se vai bater essas medidas, tá? Isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Então, seguindo, layout do chassi, como a gente já viu, e por último, muito importante, seria salvar e carregar a plantadeira e o trator. São informações que devem ficar salvas no nosso monitor. Então, salvar configurações atual da plantadeira. Eu vou digitar o nome para minha plantadeira. Momentum. Vou colocar 28 S de sementes, que a nossa plantadeira aqui tem apenas semente. E inserir. Depois de realizado isso, eu vou carregar ela no nosso sistema. Qualquer medida que eu mude na plantadeira, pessoal, mudei uma distância do cabeçalho na hora de fazer um corte linha a linha, fazer uma aferição. Se eu mudar qualquer medida, eu tenho que vir atualizar, carregar e carregar novamente, tá? Agora eu salvei a minha plantadeira, agora eu vou criar nosso trator. Mesma coisa. Vou colocar aqui MF 8737S. Inserir, carregar o nosso trator. E já está criado o nosso implemento e o nosso trator que vai trabalhar com a devida plantadeira. Agora, pessoal, a gente já criou a plantadeira e o nosso trator. Então a gente precisa criar os sistemas que vão ser agregados na plantadeira para poder trabalhar, né? Então vamos lá. Vou voltar para a tela de início, né? Então, configurações. Agora eu vou adicionar os sistemas que há na nossa plantadeira. Sistemas. Aqui, pessoal, primeiro de cima, controle de seções, tá? Então eu vou criar uma seção para fazer o plantio da nossa plantadeira. Clico na seção 1 e vou listar as linhas que a gente vai trabalhar. Como a gente só vai ter uma seção, eu vou trabalhar com todas as linhas. Então vou vir aqui e todas, tá? Para criar nossa plantadeira. Então criei a primeira seção com todas as linhas, da 1 a 28, né? Agora controle de desligamento é o próximo passo. Eu vou clicar em cima, vai ser um estilo de controle único e já apareceu o número de seções, que seria 28 pelo número de linhas, tá? Próximo passo aqui, ó, semeadura. Linhas ativas todas, né? Aqui eu vou ter deslocamento de semeadura, que seria para fazer um ajuste fino do desligamento linha a linha. E padrão de cobertura. Clicando em cima de padrão de cobertura, eu tenho 3 tipos de padrão de cobertura, tá? Já pré-configurados. Eu tenho nenhum deslocamento, que seria o quê? A linha de plantio vai cortar em cima da última linha plantada. Ela vai encontrar a última linha, ela realiza o corte em cima da linha. Meio deslocamento seria o meio deslocamento de uma linha. Se a plantadeira tem 50 centímetros de espaçamento entre linhas, ela vai cortar 25 centímetros antes de chegar na linha plantada. Seria essa a função. Se eu coloco um deslocamento, ela vai cortar uma passada de linha da plantadeira, então seria 50 centímetros antes da última linha plantada. E embaixo eu posso colocar um deslocamento personalizado. Quantos centímetros eu quero que corte antes? Eu quero que corte 60, 70, 1 metro.
também posso vir inserir essa medida. O mais utilizado é o nenhum deslocamento, que seria para cortar a linha de plantio em cima da última linha plantada. Isso é o mais utilizado no plantio do soja. Fosse um plantio de milho, geralmente o pessoal usa meio deslocamento. Para que isso? Para ela não remontar a última linha de plantio e a hora de eu fazer a minha bordadura com a colheitadeira eu não derrubar nenhum pé de milho, para mim não perder nenhuma espiga. Correto? Então vamos continuar. Como aqui a gente vai configurar para o soja primeiro, nenhum deslocamento. Vou voltar. Configurações avançadas. A única coisa que eu vou mudar aqui, pessoal, modo de desligamento do V-Drive, ligado durante o plantio. Tá? Agora aqui eu vou adicionar, né, o meu equipamento. Eu vou vir adicionar equipamento e eu tenho dois equipamentos que eu preciso adicionar. Primeiro que é o V-Drive e depois o sensor de vácuo. Clicando em V-Drive, eu vou falar qual linha de plantio tem V-Drive montado. Como a gente tem 28 linhas, a gente tem 28 V-Drives. Então eu vou selecionar todas as linhas de plantio e vou dar um feito. Automaticamente ele já liberou minhas chaves de controle para o funcionamento. Aí eu preciso fazer o que? Habilitar minha chave master. Ela quer saber se tem um operador presente. Eu venho e desligo ela, ligo novamente, desligo e ligo. Ela habilitou a chave master para o funcionamento dos V-Drives. Próximo, adicionar equipamento. Sensor de vácuo. Aí eu preciso ir na plantadeira e verificar em qual linha de plantio o nosso sensor de vácuo está montado. Eu sei que ele vai estar montado na primeira linha de plantio, que seria a linha mais longa em relação ao centro da plantadeira. Então eu vou selecionar a linha número 1 e vou dar um feito. Então aqui a gente já realizou todas as configurações dentro da semeadura. Próximo passo, sensor de levante. Para que serve o sensor de levante? É um status para o monitor saber quando a plantadeira está erguida ou está abaixada para realizar o início do plantio ou o corte do plantio. Tá? Então vou vir aqui e vou adicionar esse equipamento também. Eu tenho dois tipos de sensores. O sensor de botão, que vai montado na linha, é um sensorzinho que ele esmaga quando eu ergo ou abaixo a plantadeira. E eu tenho um sensor de levante montado no frame do chassi, que ele é um sensor que pode ser do tipo de potenciômetro, ou um sensor do tipo de puxar, ou do tipo de antena, tá? Eu consigo fazer funcionar vários tipos de sensores, tá? E ele é configurado a partir da PDM da plantadeira. No momento a gente utiliza o sensor de botão, que ele vai montado na linha de plantio. Então eu vou selecionar. E agora eu vou dizer em quais linhas está montado esse sensor de levante. Eu sei que nessa plantadeira de 28 linhas ele vai estar montado na linha número 12 e na linha número 17. E vou continuar. Nessa parte ele pede estado com o botão apertado. Quando ele está apertado, esmagado na linha, ele fica elevado ou abaixado a plantadeira? Eu sei que quando eu ergo as linhas descem para baixo. E é o momento que ele acontece o esmagamento do botão. Então eu vou falar que quando ele está com o botão apertado, a plantadeira está elevada. E vou dar um feito. O nosso sensor de levante já está configurado. Próximo passo, só para não ficar com esse ícone de advertência, o radar, nós não utilizamos radar na plantadeira, a gente utiliza GPS. Então eu só vou clicar em radar e colocar uma constante aleatória, só para ele não ficar com esse ícone de advertência. PDM. Essa configuração é muito importante, tá, pessoal? Que é para saber qual é a fonte de taxa de curva. O que é isso? A nossa plantadeira ela tem um giroscópio montado na PDM que fica no chassi da plantadeira. É onde ela realiza o plantio em curva. Né? Se eu estou trabalhando em curva, as linhas de fora
Elas compensam a velocidade para distribuir mais sementes e ficar o mesmo espaçamento entre sementes, e as linhas de dentro, consequentemente, elas vão diminuir a velocidade para também manter o mesmo espaçamento da semente. Então eu tenho que colocar fonte da taxa de curva, o giroscópio, o adesivo, né, a localização de montagem da PDM, como ela está montada. Eu posso montar essa PDM de várias formas. Adesivo para cima, que é um adesivo escrito Precision Plant, né, ele fica para cima. E orientação de montagem da PDM. Eu vou clicar aqui e vou colocar. Ela tem uns fusíveis de alimentação e esses fusíveis são a referência. Na plantadeira momento, esses fusíveis ficam montados à esquerda da plantadeira. E quando a plantadeira estiver engatada no nosso trator, tá? Eu vou realizar o alinhamento correto da plantadeira, que seria o que? Eu ligar o nosso GPS, ligar o nosso piloto automático e entrar numa linha A e B reta e andar pelo menos uns 50 metros com a plantadeira abaixada. Eu vou parar e vou realizar o zerar deslocamento do nosso giroscópio, que ele vai pegar o nosso ponto zero, e a partir daí, se eu girar a plantadeira para a esquerda ou para a direita, ele vai pegar esse deslocamento para fazer a compensação de taxa em curva, tá? Eu vou fazer aqui, ele vai gerar um erro porque eu não estou com a plantadeira engatada, mas só para vocês verem como é que funciona. Eu pressiono em zerar, ele pede se eu tenho certeza, tenho. Vai demorar alguns segundos. Ele está tentando localizar a PDM, como não está engatado, ele já me deu um alerta de erro. Só vou confirmar aqui, tá? E seguindo aqui, a gente tem mais uma configuração, que seria o nosso monitor. Aqui a gente já fez essa configuração no início, né? Que é o idioma, unidades de medida, se eu tenho minhas chavinhas presentes, que é o CCM, e unidades do vácuo, que seria polegadas d'água. Próximo seria a data e hora, né? Toda vez ele cai no fuso horário América Chicago. Eu vou selecionar, vou escolher Brasil e vou escolher um local mais próximo nosso, né? Então o local mais próximo aqui, a referência seria América Araguaína. Automaticamente, ele já, como eu tenho o sinal de GPS, ele já puxou o horário correto e a data de hoje, que seria dia 25 de novembro. O próximo, som. Eu consigo diminuir ou aumentar os sons de alertas, tá? Próximo, ó. Esse daqui é o som de alerta, som da falha da linha de plantio ou o som do toque, tá? O próximo seria o brilho. A gente sempre usa um brilho automático e devido conforme está a luminosidade do nosso dia, ele automaticamente reduz o brilho, mas eu posso vir e colocar em manual e diminuir ou aumentar o nosso brilho do monitor, tá? Como a gente está de dia, eu vou utilizar ele automático. E a última informação seria sobre o monitor. Então, o monitor, o que eu tenho de informação? Versão de software, número de série do nosso monitor e uso de disco do monitor. E o segundo ícone seria a DBM, que é o nosso módulo onde carrega as informações e ficam armazenadas. Versão de software tem que estar compatível, número de série da DBM e uso do disco da DBM. Como a gente está configurando a partir do zero, ela tem apenas 3,2% de armazenamento interno. Então, pessoal, qual seria agora o nosso próximo passo de configuração? Vou clicar em configurações. Nós já criamos o nosso equipamento e o nosso sistema que vai ser agregado ao equipamento. O próximo passo seria nossas culturas. O que a gente vai trabalhar? Se é soja, milho, sorgo, canola, o que seja o nosso plantio. Eu vou clicar em culturas e aqui eu vou definir qual a cultura ativa.
A gente aqui vai trabalhar com soja. Vou colocar soybeans e sementes do disco. Isso é muito importante, pessoal. Isso é o que vai definir a população por hectare. Então o disco de soja que a gente trabalha tem o disco de 80 furos, que é o disco que está configurado aqui, e o disco de 56 furos. Então eu vou trabalhar com o disco de 56 furos. Então eu venho aqui e soja 56 V7. Ah, Rafael, mas não tem a cultura desejada, eu quero plantar sorgo. Nós vamos adicionar uma nova cultura. Adicionar nova cultura. Eu vou ver se eu tenho essa cultura aqui. Se eu não tiver, eu venho personalizado e crio. Aqui a gente tem, ó, sorgo. Certo? Agora eu posso vir aqui, ó, clicar novamente em cima, aparece o sorgo. E eu vou definir qual a furação do nosso disco do sorgo. O sorgo ou usa disco de 27 furos ou disco de 32 furos. Há um devido tempo de anos agora atrás, a Precision Plant trabalhava sempre com disco de 27 furos. Hoje a gente só tem o disco de 32 furos. Se eu não tenho aqui o disco, eu posso clicar em personalizado e criar, ou eu posso usar esse de beterraba 32 V7, que seria o mesmo furação do disco. O que importa para mim não é o nome, é a furação do disco. Se eu selecionar ele, disco de 32 furos, tá? Então muito cuidado com isso, pessoal. Agora eu vou voltar para nossa cultura, né, que seria o soja e disco de 56 furos. População padrão. A população que eu estou trabalhando, eu vou colocar aqui 15 sementes por metro, que seria 300 mil plantas por hectare. Fora da prescrição, seria a prescrição atual, linhas ativas todas, espaçamentos, padrão de deslicamento, que seria zerado. Ajuste rápido de população, pessoal, a gente já vai ver o que é isso daqui, tá? Mais para frente. Sementes para a média do sensor, a gente sempre trabalha com uma média de 1.500 sementes. E ação de falha de linha, quando eu tenho a falha na linha, ele já automaticamente abre o gráfico de barras para mim saber qual é o tipo de falha que eu tenho. Próximo ícone seria semeadura, aonde que eu tenho mais alguns ajustes de limite. Limite para alerta de população, geralmente a gente usa um limite um pouco mais alto. Vamos colocar aqui 20 mil. Limite para falha de população 80%, tá bom? Limite para alerta de singulação, tá, pessoal? Eu vou clicar em cima e vou colocar um mínimo aqui, ó, de 98, para o soja tá suficiente. Pro milho, pessoal, tá? A singulação do milho, o ideal é trabalhar acima de 99%. O soja eu consigo trabalhar com 98, até uns 97 é permitido, tá? Limite para alerta de bom percurso, 90%, eu posso colocar 80%, tá? E limite para alerta de contato ao solo, eu não tenho delta force, então para nós não vai influenciar em nada. E limite para alerta de SRI, o que é o SRI? É o lançamento da semente no solo. Então o correto é sempre trabalhar abaixo de 20%, né, de SRI. E a última seria a tabela personalizada. O que é isso? Se eu rolar para cima e pegar as duas linhas central, que é a 14 e a 15, a partir do centro da plantadeira eu tenho, cada 25 centímetros lateral tem a primeira linha. E depois dessa, a cada 50 centímetros é a nossa próxima linha de plantio. Tá? Isso aqui é um preenchimento automático e você não há necessidade de ficar mudando isso aqui, tá, pessoal? Então, aqui a gente já viu então como é que configura as culturas do nosso monitor, beleza? Agora, pessoal, a gente já vai entrar no próximo ícone, que seria os talhões e os insumos a ser plantado. Configuração. Vou configurar um talhão novo de plantio, tá? Como é que eu faço? Eu posso vir direto aqui, ó, clicar em cima do nosso cliente. Aqui ele está sem clientes, eu vou criar um cliente novo, seria Formac.
Adicionar um novo cliente. Vou prescrever o nome. Formac. Inserir. Nosso cliente já está criado. Agora eu preciso selecionar o mesmo. Seleciono ele, automaticamente ele já abre o ícone de criar fazendas. Adicionar uma nova fazenda. Eu vou colocar a nossa fazenda, colocar a matriz, que seria a loja que a gente está criando esse vídeo hoje. Então, nossa matriz aqui. Inserir, vou novamente selecionar a minha fazenda. Ele automaticamente já abriu o ícone de criar talhões. Eu vou criar um novo talhão. Adicionar. Vou colocar campo 01. Opa, 01. Inserir. Criei o meu campo, eu vou selecionar o mesmo. Então aqui eu já tenho o que? O talhão, o cliente e a fazenda. Eu preciso fazer o que agora? Tornar ativo esse talhão. Clico em tornar ativo e volto para a tela inicial. Na tela inicial ele já apareceu aqui o nosso campo, tá? Agora, pessoal, eu preciso criar um insumo que seria uma variedade de soja, né? Uma cultivar ou um híbrido de milho, tá? Eu vou clicar em configurações e vou clicar em insumos. Aqui eu posso deixar criado até 4 variedades de cultivar. Eu vou clicar na primeira. Tanto faz qualquer uma, tá, pessoal? Vou clicar na primeira aqui, ó. Eu venho adicionar híbrido personalizado. Eu vou criar esse híbrido. E vou colocar um nome de soja aqui aleatório, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui Olimpo. Inserir. Quais linhas eu vou plantar com essa variedade? Todas as linhas. E aqui eu tenho algumas informações para preenchimento. Eu tenho a forma da semente. Geralmente a gente usa redonda média. Número do lote, eu posso pegar no bag lá o número do lote e colocar aqui. Sementes por saca, sementes por quilo e quilogramas por saca. Isso é um preenchimento que fica a critério do operador ou do produtor colocar. O que influencia isso, pessoal? No nosso plantio não vai influenciar em nada. Isso aí é apenas para gerar dados, para a hora que eu extrair o meu mapa, eu ter dados de informações, somente para isso, tá? Então eu não vou colocar, agora eu vou dar um feito. Volto para minha tela inicial, tá aqui já carregado, Olimpo em todas as linhas de plantio. Certo, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai ver como realizar os diagnósticos no nosso monitor. Configuração, diagnosticar. Nós temos um ponto de exclamação porque a gente não está com a plantadeira engatada. Então ele não está verificando nenhum componente da plantadeira. Mas se for necessário, eu venho em diagnosticar, né? Nessa tela ele já tem que fazer a varredura de todo o sistema da plantadeira. Aqui só está em verde o nosso DBM, que seria o nosso módulo de controle, tá? Então, se eu quiser fazer uma varredura do sistema para ver o que está funcionando ou não, eu venho em redefinir módulos. Ele vai pedir se eu tenho certeza, sim, e ele começa a detectar dispositivos. Ele vai gerar um erro, porque a gente não tem nada engatado, tá, ó. Dispositivos esperados não foram encontrados. Vou dar um OK. E todos ficaram em vermelho. Se a plantadeira tivesse engatada e todos os equipamentos estivessem funcionando, ia ficar tudo verde. Então aqui o que ficou em vermelho? A nossa semeadura. O que faz parte da semeadura? Eu tenho a visão geral, semeadura, esquema do sistema. Se eu clicar em semeadura, eu tenho o nosso SRM, que seria o módulo de controle da linha, sensor de vácuo, que ele não identificou, e o nosso V-Drive. E se eu clicar em esquema de sistema, eu tenho um sistema mais detalhado. Ele só fez a leitura do nosso módulo e daí para frente eu não tenho mais nada de leitura. Se eu tivesse leitura de algum sistema, tá? Deu problema num sensor de semente. Eu venho em cima da linha que está com problema, ela vai estar em vermelho, eu clico em cima e aparece a minha lista. E eu posso ver o que é que está com defeito. Certo?
Como eu não tenho isso montado, eu vou voltar para a nossa visão geral, tá? E aqui eu tenho também a nossa verificação de integridade. O que seria isso, pessoal? Eu consigo fazer todo o sistema girar, trabalhar, né, para mim ver se algum V-Drive, algum componente está com algum problema. Eu clico em verificação de integridade, clico em cima da nossa mensagem e dou um continuar. Nessa página, tá, aqui não vai aparecer nada porque eu não tenho nada engatado na plantadeira, mas aqui eu consigo colocar uma velocidade de trabalho e uma população desejada. O que é o correto, pessoal, é sempre a gente trabalhar com a mesma população e a mesma velocidade de plantio que a gente está realizando no momento, para mim realizar essa verificação e esse teste, né, para mim ver qual é o tipo de problema que está tendo na plantadeira. Aqui eu consigo pegar o RPM comandado pelo sistema e o real que está alcançando no momento, estabilidade em porcentagem do nosso V-Drive, a tensão de alimentação do trator e a amperagem da unidade, que seria a amperagem do V-Drive, o que ele está consumindo na hora, tá? E o PWM do nosso motorzinho, ele não passa de uma válvula PWM. Então, aqui marca tudo que há de recurso para nossa verificação de integridade e para fazer um diagnóstico correto do nosso sistema. Beleza, pessoal? Para a gente voltar na tela inicial, a gente só dá um feito e voltar e início novamente. Uma informação muito útil: a nossa tela, tá, do nosso monitor, ela é totalmente configurável. Quem utiliza um celular smartphone hoje em dia consegue configurar essa tela. É a mesma coisa que eu configurar as widgets do nosso celular. Então, o que eu quero que apareça aqui no nosso monitor que seja de benefício para mim, tá? Como eu faço essa configuração? Eu venho em editar, aqui no canto superior esquerdo, e aqui eu vou excluir o que não há necessidade que eu tenha na tela. Eu vou excluir o downforce, que a gente não tem delta force nessa plantadeira. Vou excluir a semeadura, que eu vou configurar uma diferente. Novamente downforce. Bom percurso. E o resto aqui para mim é útil. Eu tenho população, singulação, talhões, falhas e duplas e o vácuo da plantadeira. Agora, como eu faço para adicionar novos widgets? Adicionar botão. Aqui eu vou escolher o que eu quero adicionar. Primeiro eu vou adicionar alguns controles. Eu vou colocar gravador de limite, cabeceira simulada e inverter implemento, que é muito utilizado. Eu escolho primeiro o tamanho que eu quero um pequeno. Vou escolher uma cabeceira simulada. Agora, ela caiu no meio da nossa tela, eu vou selecionar ela e vou arrastar até onde eu quero deixar ela. Próximo, adicionar botão, vou colocar um gravador de limite. Vou novamente arrastar o mesmo para o nosso cantinho aqui. E embaixo eu vou colocar um inverter implemento. Agora eu quero deixar ele mais largo. Clico em largo e vou selecionar o nosso inverter implemento. E vou arrastar o mesmo no devido lugar que eu quero. Agora aqui desse lado também vou adicionar algumas outras funções. Eu quero agora adicionar uma semeadura, mas eu quero deixá-la maior para mim obter mais informações. Eu venho aqui em grande e seleciono a minha semeadura e arrasto a mesma para o ponto que eu quero deixar. E aqui cabe mais um ícone. Eu vou em adicionar botão, vou vir em métricos e vou adicionar ali o espaçamento médio da semente, que eu gosto de ficar olhando isso. E vou arrastar para o devido lugar também. Configurado a tela, eu tenho que vir de novo no canto superior esquerdo e confirmar o nosso ajuste. Realizado o ajuste da tela, né, agora é só usufruir aí das configurações que a gente deixou.
Agora, pessoal, a gente já criou o implemento, criou as configurações do sistema, criou culturas, criou campo, talhão. Agora, pessoal, a gente precisa colocar a nossa taxa de semeadura, né? Então, como a gente faz para inserir a taxa por hectare da semente? Eu vou clicar em cima de semeadura, tá? Clico em cima de semeadura. Qual é o primeiro passo? Ó? Se eu voltar na tela inicial, vocês podem ver que a semeadura está desativada. Isso é normal de acontecer quando eu configuro o sistema. Eu preciso clicar em cima de semeadura e vou vir aqui no canto direito. Ó. Ele está desativado, eu vou ativar a mesma. Tá? Quando eu ativei a mesma, se eu voltar para a tela inicial, ó, ele já apareceu aqui a nossa semeadura, está elevado porque eu estou com o sensor de levante elevado a nossa plantadeira. Clicando em cima, eu posso deixar até 8 taxas de plantio já pré-configurada. Eu nunca posso vir em cima dessa linha branca, clicar nela e digitar a população. Pode acontecer da plantadeira não respeitar essa população. Qual é o correto? Eu criar as minhas populações. Eu venho então em pontos de ajuste e vou criar a população ideal para o nosso trabalho. Vou clicar em cima da primeira e vou colocar aqui 240 mil plantas. Não posso botar ponto, tá, pessoal? O ponto quem coloca é o próprio sistema. Se eu vir aqui colocar um ponto em 240 mil, ela só vai jogar 240 sementes por hectare. Vou dar um inserir. Vou colocar uma próxima aqui de 280 mil plantas. Vou colocar 300 mil. Vou colocar 320. Vou colocar 340 mil. Tá, pessoal? A população vocês vão colocar conforme vocês vão realizar um plantio, tá? Isso aí é a critério de vocês, tá? Feito isso, pessoal, eu vou selecionar agora uma população desejada. Eu vou selecionar 300 mil plantas, que seria 15 sementes por metro. E ele pode acontecer de mudar um númerozinho, ou para mais ou para menos. Isso é um preenchimento automático do próprio sistema, tá? E vou voltar ao nosso menu inicial. Quando eu abaixar a nossa plantadeira, aqui onde está elevado, ele vai aparecer a população desejada, certo? E aqui em cima também no canto superior, onde está dando elevado, ele vai aparecer pronto para o plantio, tá? Se eu voltar aqui, ó, na semeadura, taxa desejada, e se eu voltar para a tela inicial, a hora que eu baixar a plantadeira, automaticamente ela vai abaixar essa população. Ela vai mostrar a população desejada. E embaixo vocês podem ver que eu tenho ajuste de taxa. Isso seria um ajuste para menos e para mais. Cada toque ele aumenta 500 plantas, né? Ou cada toque ele diminui 500 plantas. E é onde que eu posso mudar essa ajuste rápido da taxa. Eu venho em configurações, culturas, ajuste rápido de população. Eu vou colocar aqui uma população de 20 mil plantas, que seria uma semente por metro. Se eu volto na tela inicial, agora cada toque que eu dou aqui, eu diminuo ou aumento uma semente por metro, um ajuste rápido. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, uma dúvida que sempre surge, né? Como eu faço para plantar testes de plantio? Hoje aí a maioria das fazendas tem seu próprio campo de teste, né? E uma coisa bacana desse sistema da Precision junto com a plantadeira Momento é que eu consigo plantar mais de uma variedade ao mesmo tempo com populações diferentes. Esse monitor permite eu trabalhar até com 4 variedades ao mesmo tempo, com 4 populações diferentes na mesma passada de plantio. Então, como eu faço para configurar isso? Eu vou vir em configurações, tá? Vou entrar em sistemas e aqui eu vou ter as nossas 4 sessões de plantio, tá? Então, como eu crio essa plantadeira com 4 sessões de plantio diferentes? Clico na primeira seção, que ela já está criada, tá?
E agora eu vou listar as linhas de plantio que eu vou ter nessa primeira sessão. Eu clico em listar. Como eu tenho 28 linhas aqui, eu vou conseguir criar 4 sessões com 7 linhas cada sessão. Então agora eu vou deixar selecionado apenas as 7 primeiras linhas de plantio. Pronto, 7 linhas de plantio e vou dar um inserir. Então agora eu vou criar a nossa segunda sessão. Listar novamente e vou na continuação, que seria a linha 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, mais 7 linhas de plantio. Agora, a nossa terceira sessão. Listar novamente e vou continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de plantio. E inserir novamente. E a próxima, nossa quarta sessão, listar e vou continuar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de plantio novamente. Então eu criei 4 sessões, né, para nós fazermos o nosso plantio de testes de semente. Agora, qual é o próximo passo, pessoal? Eu vou criar nossas variedades. Vou voltar e vou entrar em insumos. Eu já tenho uma variedade criada que seria a nossa Olimpo. Eu vou usar a mesma. Vou clicar em Olimpo e vou listar as linhas que eu quero que ela trabalhe. Eu vou botá-la para trabalhar na primeira sessão de plantio. Pode ser em qualquer uma, tá, pessoal? Eu só tenho que vir aqui selecionar quais as linhas de plantio que ela vai trabalhar. Inserir. Redonda média, feito. Próxima variedade. Adicionar híbrido personalizado. Vou criar agora extrema. Inserir, listar as linhas de plantio. Opa, me desculpa, só deixa eu terminar de criar ela aqui. Extrema. Então vou listar, que seria as linhas 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E vou dar um inserir. Forma da semente redonda média e feito. Próxima variedade. Adicionar híbrido personalizado. Vou criar uma bônus, uma soja bem conhecida. Inserir, mesma coisa, listar as linhas de plantio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e inserir. Redonda média, feito. Próxima variedade, vou colocar aqui uma Neogen. Inserir, listar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, feito. Redonda média e feito. Então já criei também, pessoal, 4 variedades de plantio. 4 variedades. Agora, pessoal, falta eu fazer o que? Agregar as populações desejadas a cada variedade. Eu vou clicar em semeadura. Muito importante selecionar duplas aqui em cima, que ele vai deixar eu criar mais de uma população. Já apareceu aqui as nossas 4 seções. Agora eu só vou colocar a devida prescrição para cada população, para cada seção. Seção 1, eu vou trabalhar com 240 mil plantas. Seção 2 com 320. Seção 3 com 280. E seção 4 com 300 mil plantas. Agora, pessoal, já está ajustada a população por hectare desejada. Se eu voltar na nossa tela de início, a gente já pode ver aqui embaixo a primeira seção, segunda, terceira e quarta seção. E ele vai mudando aleatoriamente para as populações desejadas, para ficar oscilando o nosso gráfico de trabalho. E quando eu abaixar a plantadeira, onde está elevado em vermelho, ele vai ficar verde e vai aparecer múltiplas. Certo, pessoal?
Agora, pessoal, a gente vai ver um pouco o que a gente vai ter em dados no nosso monitor. Algumas informações bem importantes, tá? Então eu vou clicar em configurações, tá? E eu vou vir em dados. O que a gente tem em dados? Eu tenho exportar, é o que eu tenho criado dentro do meu monitor que eu vou exportar para alguma plataforma ou algum outro monitor, né? Importar, que seria o importar de algum outro monitor ou até mesmo uma prescrição de alguma plataforma de projeto, eu vou importar para dentro do meu monitor. Excluir, se eu quiser excluir algum dado do meu monitor, e atualização de software do nosso monitor, tá? Então, importar, pessoal, o que eu posso importar para dentro do nosso monitor? Configuração de conta, tá? O que é isso? É o que eu tenho de configuração do nosso monitor, eu posso pegar de um outro monitor pronto e inserir no nosso monitor, sem eu estar precisando fazer todas aquelas configurações que a gente viu nos vídeos anteriores, tá? Eu consigo já pegar de um monitor pronto e jogar para o nosso monitor. Se eu deixar salvo num pendrive e eu perder essas configurações, eu só entro aqui, espeto o pendrive no nosso monitor e venho aqui em importar e configurações de conta e já está tudo configurado novamente. Eu posso importar também as configurações do nosso dispositivo, importar prescrições, limites de talhão, mapa de cobertura de grão, configuração do nosso display, né, entre algumas outras configurações. O importar mapa de cobertura do grão, o que seria isso, pessoal? Isso também já está sendo bastante utilizado. Muitas pessoas ainda não têm essa informação, mas o que seria isso? Se eu tenho duas plantadeiras plantando no mesmo talhão, cada plantadeira planta um tiro de passada, mas na hora de eu fazer o nosso plantio da bordadura, que a gente sempre deixa para o final, eu quero fazer somente com uma plantadeira. Como eu vou saber aonde a outra plantadeira plantou para mim não plantar por cima e não ter remonte? Eu consigo extrair de uma das duas plantadeiras o mapa de cobertura de grão e vir inserir nesse monitor. Aonde a outra plantadeira plantou, ela vai identificar e não vai fazer a sobreposição do plantio, tá? Exportar. Eu consigo exportar configuração de conta, configuração do dispositivo, né? Prescrições que eu já tenho dentro do monitor, como limites criados por ele, e para passar para outro monitor também, tá, pessoal? Eu consigo fazer tudo isso aí. E o nosso dados do mapa. Se eu importar os dados do mapa aqui desse talhão, tá, pessoal? Eu consigo vir aqui em importar e mapa de cobertura para me trabalhar com as duas plantadeiras no mesmo talhão e uma respeitar onde a outra trabalhou. E em excluir é o que eu consigo excluir do nosso monitor, que seria dados de mapa, prescrições, limites, híbridos, que seriam os nossos insumos, e todos os dados. Se eu clicar em todos os dados, automaticamente eu reseto meu monitor e ele volta padrão de fábrica. E por último seria a atualização de software. O que eu tenho atualização de software? Se eu quero atualizar a partir de um pendrive, ou se eu conectar o meu monitor no Wi-Fi, ele vai aparecer automaticamente aqui a lista de softwares disponíveis. Como eu estou com um pendrive conectado no monitor, se eu clicar aqui em instalar a partir de pendrive, ele já vai aparecer quais versões eu tenho dentro do nosso pendrive. Selecionando uma das versões, automaticamente ele já começa a carregar um novo software para dentro do nosso monitor. Como eu não quero, eu vou só dar um cancelar. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado nessas informações aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tiverem perguntas, podem estar mandando para nós aí, que a gente vai estar procurando passar para vocês as devidas respostas aí para sanar essas dúvidas, tá?
Agora, pessoal, vou passar para vocês como criar uma cabeceira simulada a partir de um limite já criado. Eu já importei para dentro do monitor alguns limites de campo e a gente vai ver como é que a gente cria a cabeceira simulada, né? Para a gente não estar jogando semente em cima da cabeceira onde a gente fica passando toda hora, né? Então, como a gente vai fazer? Configurações. Primeira coisa, carregar o nosso limite de campo, né? Eu vou vir em talhões e vou carregar um limite de campo para o nosso cliente Formac, fazendo a matriz e o talhão ativo, que é o nosso campo 1. Eu vou clicar em campo 1. Aqui, pessoal, ó, em arquivo de limite, eu vou clicar nele e vou escolher o arquivo de limite que eu quero carregar. Esse limite, o correto é ter um nome, tá? Aqui eu não coloquei nome, tá? Mas o correto é você ter um nome para você ter a identificação melhor desse limite. Mas o nosso limite é esse daqui, ó. Ele já carregou o limite, eu vou dar um feito. Volto para a tela inicial. Ele não aparece para mim aqui, tá? Como eu vou carregar a cabeceira simulada agora? Eu clico em cabeceiras simuladas, que eu já deixei pré-programado no cantinho inferior. E ele já está aqui, ó, nome do campo e o nome do nosso arquivo de limite. E aqui do lado eu vou colocar a largura da cabeceira desejada. Como a nossa plantadeira é 14 metros, eu quero deixar 2 passadas da plantadeira. Como que eu faço? Eu clico em cima da largura da cabeceira e vou digitar a nossa largura desejada. Como vocês podem ver, ela não mudou a largura da cabeceira. Como que eu faço? Eu clico em voltar novamente e clico novamente em cabeceira simulada. Agora automaticamente ela carregou a nossa largura de cabeceira. Agora, pessoal, eu vou criar a nossa cabeceira. Criar cabeceira de talhão ou criar cabeceira de limite interno. Qual é a diferença? Cabeceira de talhão é em redor de todo o nosso talhão. Cabeceira de limite interno, se no meio desse talhão eu tenho uma mancha de pedra que eu identifiquei no meu mapa, ou eu tenho uma bola de mato, alguma coisa, né, eu consigo identificar no mapa e consigo também criar um limite interno para mim fazer bordadura. Como a gente vai criar só a cabeceira do nosso talhão, eu vou clicar em criar. Automaticamente ele criou. Se eu diminuir o nosso mapa, o nosso talhão está bem aqui do lado, pessoal, ó. Ó, o nosso talhão bem aqui, ó. Ó. O nosso limite do talhão e a nossa cabeceira simulada. Se eu clicar em remover, ó, ela remove a cabeceira simulada de todo o talhão. Clico novamente em criar cabeceira. Automaticamente ela cria a cabeceira do nosso talhão. Se eu vim plantando com a plantadeira, a hora que eu ultrapasso essa linha com o trator, passou a plantadeira, ela vai cortar a semente, tá? Aí eu já entendi que ela obedeceu a cabeceira simulada. Posso erguer a plantadeira, realizar a manobra, posso abaixar a plantadeira antes do solo, que ela só vai distribuir a semente depois que ela ultrapassar essa linha aqui, que seria a nossa cabeceira simulada. Terminei o nosso plantio do talhão, ou plantei a metade do talhão, já quero fazer a cabeceira. Eu venho aqui novamente, ó, realizei o plantio, agora eu quero remover a cabeceira para mim poder realizar o plantio. Eu venho em cabeceira simulada, né? Vai estar aqui o nosso talhão do lado e vou remover. Removi a cabeceira, já está habilitada para mim ir lá e realizar o plantio da mesma. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que carrega um mapa de prescrição de plantio de sementes, tá? O mapa já está no nosso monitor, tá? Como eu faço para carregar esse mapa? Configurações, talhões. Eu vou escolher o talhão que eu quero trabalhar, tá, pessoal? Aqui eu vou carregar um mapa aleatório apenas para mostrar para vocês, tá? Mas eu seleciono o meu campo, tá? E agora eu vou selecionar uma prescrição.
Primeiro eu vou excluir o meu limite, que eu não quero usar esse limite, porque eu vou usar um campo aleatório, tá? Mas o correto é você ter o cliente, a fazenda, o talhão, o nome do arquivo do limite e a prescrição no talhão, o mesmo nome, tá? Mas como eu não tenho, eu vou escolher um campo aleatório. Aqui, ó, logo abaixo do limite do talhão, eu tenho a prescrição de talhão. Eu clico nessa função e aqui, ó, eu vou escolher, tá, pessoal? Qual seria a nossa prescrição? Eu vou escolher o lote 1, tá? Aqui ele já aparece o nosso mapa, tá, do nosso lote 1, e o atributo seria sementes e as zonas que eu quero de trabalho, tá? Eu quero trabalhar em todas as zonas de plantio, com todas essas variações de sementes. E vou clicar em salvar. Ele pede o que eu quero, tá? Seria sementes, tá? E seção 2, sementes. Seção 3, sementes. Seção 4, sementes, porque eu tenho 4 seções criadas. Se a nossa plantadeira tivesse só uma seção, a gente trabalharia só com uma seção aqui apenas criada. E vou dar um feito. Se eu clicar em início, agora eu vou em semeadura, clico em prescrição para ela obedecer a prescrição de semente e desligamento automático. Quando eu voltar, por exemplo, para a tela inicial, aqui ela já vai fazer a prescrição de semente. Quando eu baixar a plantadeira, ela já aparece prescrição. Ou se eu quiser eliminar todas essas seções, como é que eu faço? Sistema, clico apenas na seção 1, clico em todas, automaticamente ele exclui todas as outras seções e deixa só uma seção criada. Se eu voltar aqui, ó, eu vou vir agora em insumos, a mesma coisa, ó, insumos, escolho uma, né, de todas elas as variedades, escolho uma aqui, ó, e todas. Automaticamente ela já vai excluir todas as outras variedades e fica somente com uma aqui criada. Volto novamente para a nossa tela de trabalho. Agora eu vou aqui em culturas, ó. Eu vou colocar único, que eu só vou trabalhar com uma seção novamente, certo? E vou no nosso mapa novamente, ó. Talhões, campo, e escolho novamente o nosso mapa, todas as zonas, salvar. Sementes, que é para a seção 1, agora ficou só uma seção. Volto novamente. Se eu clicar aqui em semeadura agora, pessoal, ó, e escolher prescrição, ó, ele somente carrega a prescrição desejada na nossa seção número 1, que é o que está criado. Se eu voltar para a tela de início, automaticamente ele já vai aparecer ali. E se eu quiser identificar o mapa, ó, posso dividir nosso monitor ao meio, colocar as sementes e carregar um mapa aqui para a gente estar fazendo a verificação do mapa. Ele já vai carregar aqui, porque esse mapa está um pouco longe da nossa área de trabalho. Já carregou o mapa. E aqui já está as variações do nosso mapa para fazer esse plantio. Correto, pessoal? Espero ter ajudado aí.